Beleza, pessoal? Par de caixa novo aqui. Cliente daqui de BH. Caixa de 15, 100 watts RMS. Alto de 15, 2 drives titânio de 1 polegada. Garganta 1 polegada, tá, gente? Membrana de 2 polegadas. Mid-base de 8 polegadas. Eu já tirei mais ou menos aqui que eu estava fazendo um outro vídeo falando aqui da diferença de interface. Comprei essas duas para testar. Mas vamos fazer aqui a aferição das caixas, né? Lembrando, já está tudo calibrado aqui. Coisas que eu andei descobrindo aqui que eu não estava sabendo muito bem como funcionava nesse software. Agora a gente já está sabendo, já estou fazendo a calibração certinha. Deixa eu mudar aqui, ó, porque tá... Deixa eu mudar para Spectrum. Vou deixar a coerência e vou explicar um pouquinho. Coerência aqui, ela pega o sinal do microfone e o sinal acústico que está gerando o gerador de sinal. Esse 12 dB aqui embaixo, o primeiro, é o menos 12 lá do gerador de sinal. Menos 19 é menos 19 dB do microfone para equilibrar, para medir SPL. E aqui, ó, 3.20 é a variação de tempo que eu coloquei, que eu estava fazendo aqui antes. Vou pôr 0. Ela fica doidona por enquanto aqui do lado. E só na hora que está gerando o sinal elétrico e comparando com o acústico, que o tempo aqui normaliza, aí em média 1 metro é 3 segundos, 3,2 segundos de tempo. Então ele alinha o tempo aqui para quando eu for tirar a curva de fase e tal, magnitude, ela pegar certinho. Mas o que eu quero mostrar da coerência? A coerência me dá, na hora que ela chega lá em cima, se a calibração está certa ou errada, se realmente a captação de microfone está pegando sinal elétrico e acústico. Então ela me dá a coerência, se realmente eu posso confiar no que o software está me mostrando ou não. Não vai ser o caso aqui, porque aqui a gente interessa mesmo, vai ser aqui, ó, SPL, né? DBFS que está aqui. Eu vou deixar a magnitude, que é a mesma coisa, se eu colocar aqui, ó, espectro, e mudar o espectro aqui embaixo para SPL, que é o que a gente usa. Vou pôr assim só para o pessoal entender. E depois tem um outro vídeo aqui que eu vou fazer sobre o negócio da coerência. Eu vou colocar numérico aqui, ó, que é para pegar o SPL. Lembrando, gente, curva C, tá? A gente sempre faz em C. Olha lá, curva C. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá muito grande. Que o que interessa mesmo pra gente são esses dois aqui, né? E só para lembrar, gente, aqui do meio é o espectro com sinal elétrico e acústico, é DBFS. Aqui em cima vai ser só o acústico, que está em SPL. SPL eu costumo ter que baixar um pouquinho aqui, ó, para ele aparecer melhor lá. Olha lá, tá vendo? Mas vamos lá. Lembrando, o último tá aqui. 2.8 volts, né? Uma coisa que eu tava fazendo um teste aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Vou mostrar. Tirando o fio aqui, vai ser só a caixa aqui da direita, tá? Então vamos lá.
pessoal, vocês viram ali que eu mexi na calibração aqui do SPL. É porque eu tinha esquecido de mudar. Aqui, ó. Aqui estava com menos 19 dB. E para essa calibração que tá ali era menos 23. Porque eu tinha refeito e esqueci de mudar. Porque igual eu falei um pouco antes, eu estava testando a outra interface aqui, fazendo outro vídeo. Mas vamos lá. Deu média de 93, 94 dB. 1 watt, 1 metro essa caixa. Olha a curva. Embaixo é comparando o elétrico ao acústico. Em cima tá só o acústico. Essa caixa tem mais agudo, ó. O drive titânio toca bem mais aqui nos 8K. É normal. E é essa a proposta dessa caixa com 2 drives. Essa daqui já está com um ajuste diferente do médio. Ela está com a nova versão que eu fiz de médio aqui. Eu abri um pouco mais o mid bass. Abri o range dele de frequência, tá? Então aqui, ó, pode ver aqui que por volta de 1K até por volta do 4K ele está um pouquinho mais linear, ó. Olha só. Isso aqui eu mexi. Antes estava mais estreito. Eu estava com um pouco de queda aqui por volta do 1,5, 2K. E um pouco de queda por volta do 4. Então eu mexi para poder dar uma equilibrada nisso. A caixa ficou um pouquinho mais linear. Agora vamos lá. O que eu estava falando só para tentar explicar. Vou pôr magnitude aqui, ó. E vou pôr coerência aqui, ó. Olha, eu vou até mudar a cor da linha, porque a linha de referência é laranja. Deixa eu pôr a linha de referência aqui verde. Aqui, ó. Tá vendo que a linha laranja tá praticamente toda em cima da verde? Isso aqui quer dizer que nessa faixa toda de frequência que ela tá acima da verde, eu posso confiar 100% no que o gráfico tá me dando aqui, ó. Na hora que eu mexo na magnitude ali, ela já voltou para 18 dB. Ó. Deixa eu mudar aqui, pra vocês entenderem. Aí a magnitude, gente, não é interessante eu usar essa calibração aqui com menos 23 aqui embaixo. O ideal é que ela esteja mais ou menos na linha zero, mas como eu estava fazendo a SPL aqui, que é o que a gente precisava de saber, eu deixei com esse menos 23 e não alterei ganho ali de microfone nem nada. Bom, mas é isso. Hoje eu sei agora que independente da interface, eu preciso que essa coerência esteja correta, fazendo essa leitura bem. Para os gráficos aqui, tanto magnitude, quanto fase, quanto espectro, qualquer um, eu confiar nos dados que ele está me entregando. E ó, aqui é a curva também acústica da caixa. A magnitude é mais precisa, vamos dizer assim. Ela me entrega mais picos e vales, ó. E claro que eu posso mudar aqui também, ó. 48, ó lá. Ela fica mais parecida com a de SPL. Mas eu deixo ela aqui, posso pôr em 6, em 12. Geralmente a gente usa 12, ó. Que é pra gente ter mais noção de pico e vale. Ó, grave mais forte sempre ali por volta dos 63, igual eu faço, 60 Hz. Depois perde um pouquinho, médio grave mais alinhado. Nesse caso dessa caixa aqui, ó, médio mais alto um pouquinho, que é a proposta, e agudo bem mais alto, que também é a proposta. Tanto que uma caixa com 2 drives é para tocar agudo mais forte. Uma coisa que mudou muito em relação do que tinha antes para cá é o microfone, né? Que eu já fiz vídeo aí, tá no canal, falando sobre o MTX. Ele tem mais agudo. É característica dele captar mais agudo com melhor precisão. E como a interface essa da Taramps tem muito ganho de sinal, é melhor ainda. Mas é a proposta dessa caixa. Mais agudo, mas também com grave muito forte. Agora vamos lá. Uma coisa que aí é legal de fazer, eu vou tentar explicar quando eu estou sem essa calibração aqui, ó, para fazer SPL, que é esse 23 menos 23 aqui, ó. Eu não sei se eu mudar aqui agora, deixa eu tentar, põe 0. Se o gráfico ali vai mexer. Ela não mexe, mexe o gráfico da aferição, né? O azul que está rodando. Não vai mexer o que eu já fiz. Mas só por exemplo,
Vamos supor que aqui, ó, vamos pôr, o máximo tá aqui 0, a mínima, vamos supor que esteja mais ou menos aqui, ó, tá dando menos 16 dB. Vamos pôr que o meio, então, é 8. 8, mais ou menos aqui, ó. 8. Aqui seria a linha 0, onde está o xizinho. Seria o meio da curva de resposta. Menos 3 dB para baixo, menos 3 dB para cima, seria mais ou menos uma variação aceitável para a gente fazer curva de resposta e tudo mais. Menos 8, então vamos pôr em menos 12 aqui, ó. Vamos ver onde essa caixa mais ou menos começa. 45 Hz, por aí, ó. Não está certinho, a calibração aqui não está exata, tanto que ela está no meio da curva, mas vamos lá no que interessa. Deixa eu tirar isso aqui. Já deixei aqui 2 DATs rodando, curva de impedância das duas caixas, aqui, ó, uma e a outra, mudou de lado aqui, elas mudam, uma e a outra. Parecem iguais, mas não são. Vamos lá. Woofer sintonizado na caixa em 56.19. O duto está em 13.12 Hz. E na impedância elétrica, como essa caixa está começando a tocar aqui por volta dos 23, 24 Hz. Então, uma caixa que você mandar 23, 24 Hz no amplificador, ela vai já estar começando a responder. Sem forçar o amplificador, sem nada. E aqui, ó, nos dois gráficos, ó. Mudando pro de cá. Ou pro de cá, ó. Mesma coisa. Muda nada. Basicamente a mesma curva. Agora vamos para o SD aqui na fase, ó. Aqui é de SPL. Nos gráficos sempre está com um ganho mais alto aqui, ó. SPL não, na fase, ó. Em 180 graus. (35, 36 Hz). 35,5 e 36. Então pode colocar que essa caixa aqui está começando a tocar em menos 3 dB em 35 Hz. Que não está longe do que está aqui. Aqui, igual eu falei, como a curva não está calibrada certinho, não está acertado, parece que está um pouco abaixo. Mas se a gente for pegar, por exemplo, vamos mudar aqui para espectro e SPL em 48. E vamos mudar aqui também. Ó. Tem sempre que mudar, porque toda vez que mexe ele zera. Se a gente for pegar a curva mínima aqui, ó, por volta seria aqui, ó. Olha onde é que essa caixa está começando mais ou menos. Ó. 38 Hz. Então está sempre muito próximo do que bate nas medições, na aferição ali, com o que bate aqui na curva. E é isso. Então a caixinha começando aqui por volta dos 35, 36 Hz por baixo. Indo bem aqui. Aqui acredito que esteja indo bem até lá. 16, até mais. Ó. Aqui 12. Perde um pouco, 19. Ó. Até 12 indo muito bem. Depois um ganho bem, tocando até 16. Ó. Lembrando, gente. Aqui, ó. dBFS é meio que a real, que é a medição e a comparação entre as duas. É isso. 15, 100 watts, 2 tweeters, mid-bass 8. Acabamento ali em... Eu esqueço o nome desse acabamento, acho que é tipo um frejó, um linheiro. Tem algumas linhas, só que mais escuro. E, lembrando
tá com a interface e tem o vídeo aí que eu vou postar sobre elas. Esqueci de falar uma coisa. Eu já fiz um vídeo uma vez explicando sobre isso. Aqui, ó, eu mudei para 12, tá vendo? Quando eu coloco geralmente aqui, às vezes eu vou fazer vídeo, quando eu gosto de enxergar a caixa, eu ponho em 48, tá vendo como que muda? 48 é muito mais detalhado os picos e os vales. Independente de estar em DBFS ou em SPL, isso muda muito aqui para mim. Então fica parecendo que a caixa está muito errada, mas é porque aqui a variação acústica é muito grande. Aqui me dá meio que uma média. Então em 12, vamos dizer que fica um pouco mais fácil de ler a caixa. Ela me dá um pouco menos de referência de sinal, né, como que está o sinal, a variação entre ele. Mas aqui é uma média. Olha como é que muda muito. Então tem modos de demonstrar a mesma curva de resposta da caixa. Eu posso suavizar ou posso deixá-la bem agressiva. Eu aqui geralmente uso ela mais agressiva. Para eu ver aqui certinho, eu prefiro colocar em 48. Só que fica parecendo que a caixa está muito ruim. Ó. Então precisam de entender isso, que é como a gente demonstra. A diferença é muito grande. Por exemplo, eu podia colocar aqui em 1, ó. Praticamente qualquer caixa que eu fizesse ia ser uma linha reta. Só que não é, né? Isso aqui seria como o gráfico de algumas caixas vendidas por aí são. Coloca na menor resolução possível para ter a curva mais bonita e linear possível. Mas a média que quase todo mundo, pelo que eu vejo aí nos vídeos, que eu vejo o pessoal que mexe com caixa, que eu vejo alguns vídeos até fora do país, a média que todo mundo usa aqui é resolução em 12. Então, ó, em 12, a caixa é praticamente um sinalzão flat. Ó. Beleza? Então é isso. Ah, e tem que falar, né? Aqui, ó, o drive de titânio, ele não sobe tanto, ele sempre perde um pouco aqui, ó. Só que é um agudo muito mais brilhante, né? Aquele agudo mais linear, filezinho, ou é com tweeter seda, ou com cerâmico. O seda é mais comportado, ele é mais flatzinho aqui, ó. Mas ele toca um pouco mais baixo. E o cerâmico, que é um pouco mais eficiente, tem mais linearidade, mas toca um pouquinho mais alto. Seria mais equilibrado aqui no final da curva. Só um adendo para esse finalzinho de vídeo. Bom, a gente tem sempre que testar mesmo, né? O microfone está aqui, na frente da caixa, bem no meio, meia altura. E resolvi fazer um teste. Eu tinha mudado o filtro do divisor e geralmente a gente tem que inverter a polaridade nos médios quando a gente usa filtro bandpass. Só que eu tinha quebrado cabeça uns dias e tinha visto que talvez não precisaria de inverter nesse tipo de filtro que eu estou fazendo para esse cruzamento. E resolvi agora testar com a fase invertida. Olha só. Agora a coisa entrou em fase. Olha como é que aqui, ó, acabou aquele vale que tinha em 1K, caía aqui em 1K e caía aqui em 4K, que era na transição do mid bass pro agudo. Somou agudo e ficou mais equilibrado ainda a caixa e com a fase aqui, ó, certinha. Não vai casar, gente, 100%, porque tem uma coisa de fase que é em relação ao tempo que o som sai de cada alto-falante. Então isso aqui, ó, para eu conseguir fazer aquela fase ficar certinha ali, ó, eu tinha que afastar o mid bass mais para trás, ou o woofer vir mais para frente aqui, trazer ele para frente, o mid bass para trás, e o agudo também um pouco mais para trás. Né? Na real, o agudo com o médio está bem alinhadinho. O woofer que está mais para trás do que o mid e o drive. Então o certo seria puxar o woofer para frente, fazer um degrau na caixa aqui para pôr o woofer.
que é meio que a CCE, aquela CL 1200, 1500 faz. Dá para fazer? Dá, mas talvez visualmente não seja tão legal. Mas é questão da carcaça do alto-falante, do tipo de cone e tal. Se ele fosse mais raso também daria, mas é quase impossível achar cone mais raso. Mais uma coisa aqui, que é só testando e graças a Taramps funcionando agora, medindo a fase certinho, que eu consegui achar aquilo ali. Tanto que tá ela aqui, ó. É isso. Mais um ajuste feito, agora com a fase mais equilibrada.